Fala galera cervejeira, eu sou Ivan Tosi e nós vamos falar de cerveja. Você faz cerveja em casa, mas ainda não fez a sua própria receita? Então fique ligado! Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que vai falar sobre cálculos cervejeiros. Então antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like e já se inscrever no meu canal também. Aproveita que tem um sininho ali, clica nesse sininho que você vai receber notificações dos próximos vídeos. A ideia dessa série é passar uma sequência de informações que possam ajudar você a fazer a sua receita em casa, né? E se livrar daqueles kits já prontos, ou de repente se livrar de você ficar pedindo receita do amigo para fazer em casa. Você vai fazer a sua própria receita. E mais do que isso, eu quero passar os cálculos de uma forma muito simples. Eu não quero deixar aquele cálculo muito complexo, até porque ainda é o começo. Talvez de repente lá para frente você comece a aprender esses cálculos mais difíceis, mais complexos. Mas no começo eu quero passar um cálculo que a gente chama de cálculo simplificado e que vai ajudar sim você a fazer uma receita própria, só utilizando esses cálculos. Quando eu comecei a fazer cerveja em casa, eu também tinha as mesmas dúvidas da maioria das pessoas, né? Não sabia como calcular a quantidade de malte, a quantidade de lúpulo, quanto que eu vou precisar de usar de lúpulo para atingir um determinado IBU. Eu quero chegar naquele teor alcoólico, como é que eu faço, né? Por onde eu começo a fazer a receita? E aí eu comecei a fazer estudos de cálculos cervejeiros e eu descobri esse cálculo que é muito simples, que vai ajudar você mesmo a fazer cerveja. E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a trabalhar com o cálculo dos grãos. Qual a quantidade de grãos que eu vou utilizar numa receita? Então vamos lá para a nossa receita, né, que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma receita que vai utilizar milho, sim. A gente vai fazer uma Cream Ale, a quantidade de volumes que eu quero obter aqui é de 20 litros. A OG que eu quero atingir é 1,045, então eu quero uma cerveja levinha, fácil de tomar. Até inclusive a utilização do milho nessa receita é para deixar ela ainda mais leve e mais seca um pouquinho também, né? Então vai ser meio quilo de milho nessa receita que a gente vai utilizar aqui. Primeira coisa que quando a gente fala de cálculo cervejeiro relacionado a grãos, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de extrato, né, conforme recebido aí na sua casa, na sua indústria, né? Só que a gente não vai calcular esse extrato aqui hoje, porque como eu te falei, eu estou fazendo um cálculo simplificado. Outra coisa que a gente não vai calcular aqui hoje também é o rendimento da fabricação, né? Esse rendimento da fabricação tem a ver com a quantidade de extrato presente no mosto resfriado, né? Obtido aí a partir da matéria-prima que foi utilizada. Mas a gente vai falar sim da eficiência da sala de braçagem nesse cálculo. Existe um outro cálculo que não leva em consideração nem mesmo a eficiência da braçagem. Mas eu acho que é importante a gente falar assim da eficiência do seu equipamento, né? Caso você não saiba, eu posso até passar depois desse cálculo, mas é legal você saber como está a eficiência no seu equipamento e aí utilizar isso dentro desse cálculo aí mais simplificado. Bom, a equação que a gente vai utilizar, que é uma equação simplificada, né? Ela vai conter precisa conter as seguintes informações: o volume em litros, né, que a gente falou lá em cima na nossa receita, a gente vai fazer 20 litros. A densidade desejada, para a nossa receita, como vocês lembram ali, é 1,045, uma cerveja bem levinha. A contribuição dos adjuntos, que a gente vai fazer agora o cálculo dessa contribuição dos adjuntos, para a gente determinar quanto que a gente vai precisar também de peso em malte, tirando essa contribuição. E a eficiência da sala de braçagem. Quando a gente fala de eficiência da sala de braçagem, a gente está falando da eficiência do seu equipamento aí, né? A contribuição dos adjuntos. Vamos ver primeiro essa equação de contribuição dos adjuntos. Então a gente vai determinar, a gente falou que vou utilizar meio quilo de milho, que quanto que ele vai contribuir para o meu mosto, para a densidade do meu mosto. E a equação é a seguinte, Sg é igual a 1 mais K1, eu vou mostrar a tabela que faz referência a esse K1, que é a contribuição desse adjunto nosso, vezes a massa do adjunto dividido pelo volume do mosto em litros, tá?
essa aqui é a tabela de contribuição do adjunto, né? Deixa eu abrir aqui melhor para você ver. O K1 aqui, que a gente viu lá na tabela, na equação aqui, né? Esse K1 é esse que está aqui referenciado nessa tabela de contribuição. Você vai usar o açúcar, você vem no adjunto aqui e vai olhar qual é o K1, você vai colocar aqui nessa equação. Como a gente está usando milho, você pode olhar aqui, o grits de milho é 0,310. Então é esse que a gente vai utilizar na nossa equação. Então vamos lá para ela, né? Relembrando, SG igual a 1 mais K1 vezes mosto, a massa do adjunto dividido pelo volume do mosto, que vai dar isso aqui. O SG é igual a 1 mais 0,310, estava lá na nossa tabelinha, vezes o peso, né, que é meio quilo, 0,5, dividido por 20 litros. Vai dar aqui o 0,025, né, na divisão. E a contribuição do nosso adjunto, então, para a OG, vai ser de 1,007. Então, guardem esse número que a gente vai agora partir para o peso total do malte. Tá bom? A gente vai calcular quanto de malte a gente vai utilizar. E a equação para o peso total de malte é essa aqui. Então, aqui que a gente vai precisar de saber a eficiência também do seu equipamento. O peso total do malte é igual a 3,45 vezes o volume. O volume aqui a gente está falando é o volume em litros, igual a gente fez lá na contribuição do adjunto, vezes a OG, que vai ser a nossa densidade original, menos SG, que é a contribuição do adjunto, dividido pela eficiência aí do seu equipamento. Como a gente já sabe qual que é a contribuição do adjunto, a gente vai colocar aqui tudo muito bonitinho. Então vamos colocar aqui 3,45 vezes 20, que é o litro, 1,045, que é a densidade que eu quero atingir original, e 1,007, que é a contribuição do adjunto, dividido por 0,70. 0,70, gente, é a eficiência do equipamento. Essa eficiência aqui é a eficiência do meu equipamento, que é de 70% de eficiência. Você precisa saber qual que é a eficiência do seu equipamento aí para você fazer esse cálculo. Esse 0,70 acaba aqui sendo a média dos equipamentos caseiros, tá? Então não é uma coisa que você precisa entrar tanto na paranoia, tá? Dá para você fazer com esse 0,70, você vai chegar num resultado bem legal. Lembrando que como eu falei, é um cálculo simplificado, é para você aprender a começar a fazer a sua receita e entender como é que funciona esses pesos de malte aí. Ele não é 100% certinho. Você precisa fazer outros cálculos, como eu falei lá atrás, sem saber o extrato conforme recebido, você tem que entender também a parte de rendimento da sua fabricação, além da eficiência da sua abraçagem. Não é só isso. Então tem muita coisa por trás ali. Esse cálculo simplificado você vai conseguir fazer uma receita bem bacana, mas não é nada assim muito específico, tá? Então vamos ver o resultado disso aqui tudo. No final a gente vai precisar de 3,75 kg de malte para fazer a nossa receita para chegar a 1,045 de OG. Então vamos lá ver para a nossa receita, a nossa Cream Ale que a gente vai fazer. A gente sabe que tem 3,75 de malte e a gente tem meio quilo de adjunto. Então o peso total dos grãos vai ser de 4,25 kg. Bem fácil, né? Mas aí a gente tem que entender uma outra questão. Quais são os grãos que eu vou utilizar? Bom, para essa Cream Ale eu escolhi dois tipos de malte só, que é o Pilsen e Viena. Eu vou utilizar o milho também. Então o peso total 4,25 e aí vai muito do seu feeling. É lógico que a gente vai utilizar muito mais o malte base. Eu quero deixar ela bem branquinha, nada muito assim com cores fortes, porque é uma Cream Ale, é bem leve. Então eu vou utilizar 70% da minha receita de malte Pilsen. Então vai dar 2,63 quilos. E eu vou utilizar um malte Viena também, até para deixar um pouquinho de corpo ali, um pequeno dulçorzinho ali também no fundo, mas é bem pouco. Eu vou utilizar 30% na minha receita e mais os 500 gramas de milho. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer outras questões, outros cálculos. A gente vai calcular também, além da quantidade de água, eu quero trazer
um cálculo aí de cores também, né? Para você saber quais cores vão ficar mais ou menos a sua receita. Mas principalmente eu quero trazer quanto de água que a gente vai utilizar para essa nossa Cream Ale, tá bom? Então fico aguardando você. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e apertar o sininho aí, porque quando tiver um novo vídeo você já vai saber. E aí vai continuando a nossa receita. A gente vai até o final fazer uma receita juntos, beleza, gente? Valeu, um abraço e até a próxima, hein?